Ei, mulher, até quando você vai viver carregando a culpa que Deus não colocou sobre você? Quantas pessoas vivem hoje num relacionamento, num casamento, onde já se acabou não só o amor, mas a fidelidade, o respeito e o companheirismo e muito mais coisas que são necessárias dentro de um casamento? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito polêmico. Acredito que seja muito polêmico e não é tão confortável de se falar assim. No vídeo passado nós falamos sobre a adoção. O que é a adoção e como a adoção agrada o coração de Deus. Nós descobrimos que a adoção é um ato de amor, de abnegação e que agrada muito o coração de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um dilema que muitas pessoas vivem no dia de hoje e que deixa muitas dúvidas, né? É um assunto que é um pouco desconfortável para algumas pessoas, mas é preciso a gente falar porque a gente tem que viver da verdade que tem na palavra, né? Nós somos cristãos, precisamos praticar a palavra, não só ouvir, né? Mas praticar. Quando é necessário recomeçar? Quando é necessário uma pessoa recomeçar na vida, né? Deixar um relacionamento, deixar um casamento, né? Se divorciar para recomeçar. Quando é necessário recomeçar? Primeiramente, nós temos que entender o que sobre o divórcio. Na Bíblia, a Bíblia fala sobre o divórcio. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos que o divórcio, ele não foi instituído por Deus. Primeiramente, nós temos que ressaltar aqui a verdade da palavra, né? Trazer a verdade aqui sobre divórcio. Divórcio, minha gente, não é uma coisa que foi instituída mesmo pelo Senhor, né? Divórcio é algo do ser humano, o ser humano que criou, né? O Senhor não criou o divórcio, o Senhor criou o casamento. E o Senhor criou o casamento para ser uma aliança eterna, uma aliança de sangue, de corpo e de alma, porque lá em Gênesis a gente lê que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e vai se unir à sua mulher e os dois viram uma só carne. Então assim, eles se unem, não só o corpo, mas o espírito, né? Também a alma. Então assim, a aliança não é para ser quebrada. Mas no Novo Testamento, a gente vê que algumas pessoas ali foram questionar o Senhor Jesus sobre o divórcio, né? Se era permitido se divorciar. E o Senhor, ele fala que Deus não criou o divórcio, que Deus odeia o divórcio. Lá em Malaquias diz que o Senhor odeia o divórcio. Mas o Senhor fala que essas pessoas elas começam a falar que Moisés, né, autorizou dar carta de divórcio para as mulheres quando não quisessem mais estar casados. E o Senhor fala que não era bem assim, que Deus não criou o divórcio, mas o divórcio é autorizado, só existe por causa da dureza do coração de vocês. Isso é o Senhor Jesus falando, tá? Com aquelas pessoas que estavam questionando ele. Só existe por causa da dureza do coração. O que é a dureza de coração? É necessário a gente entender o que é a dureza de coração. O que é a dureza de coração? É simplesmente a incapacidade de perdoar, né? Porque num casamento, quando a gente é casado, quem é casado entende que a gente não vive só coisas boas no casamento, né? Então a gente passa por muitas tribulações, dificuldades. Muitas vezes é um casamento onde já houveram, infelizmente, desrespeito, traição. Isso tudo, gente, pode sim ser perdoado, tá? Porque a palavra diz não diz que nós devemos perdoar o nosso próximo. Não só são coisas leves, mas também coisas pesadas, né? Pecados pesados. Então, assim, nem todo mundo é capaz de perdoar uma traição, por exemplo. Nem todo mundo consegue perdoar uma traição. Não estou dizendo que é obrigado você perdoar, sim, perdoar e continuar vivendo com a pessoa, tá? Perdoar é obrigado, porque pela Bíblia nós temos que perdoar de uma forma ou de outra. Não é obrigado você perdoar e continuar vivendo com a pessoa, é isso que eu estou querendo dizer.
Mas se você perdoar e conseguir continuar vivendo com a pessoa, perfeito, porque Deus, Ele ama quando você luta pelo seu casamento, pela sua aliança ali, sabe? O certo é isso, na verdade, nós que somos cristãos, lutar pelo nosso casamento independente de qualquer coisa, né? Porque quem tem o coração, quem conhece o caráter de Jesus e sabe que o Senhor, Ele é infinito em misericórdia, infinito em graça, infinito em perdão, essa pessoa que conhece Jesus, que tem um coração parecido com o de Jesus, essa pessoa vai ser também grande em graça, grande em misericórdia, e vai perdoar quantas vezes forem precisas. Porém, nem todo mundo é capaz de perdoar a traição, né? O adultério em si, o desrespeito, né? Muitas vezes, às vezes existe o desrespeito. E por isso existe o divórcio. Moisés criou ali o divórcio, né? Que as pessoas pudessem se divorciar. Isso que Jesus quis falar ali. Isso que Jesus estava dizendo. Mas o divórcio não é algo que Deus quer para a nossa vida. Então, é assim, é necessário trazer isso para vocês, porque eu não estou aqui para distorcer a palavra de Deus, tá, gente? Porque a palavra de Deus é enfática nisso. O Senhor odeia o divórcio. O Senhor não quer isso para a nossa vida. Na verdade, Ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus e tenhamos um coração perdoador, né? Porque esse deve ser o nosso caráter em Cristo, ter o coração perdoador. Quando a gente entende que não é sobre nós, é sobre algo mais, algo além, sobre o Senhor, sobre se parecer com o Senhor, sobre agradar o Senhor acima de qualquer pessoa, a gente consegue perdoar. Porém, existem casos na Bíblia onde o divórcio ele é completamente autorizado, como o adultério recorrente. O que é adultério recorrente? A traição, né? Traições recorrentes, onde a pessoa não se arrepende, você perdoa, e a pessoa não se arrepende e ela continua traindo, ela continua infringindo as leis do Senhor, porque a lei do Senhor é não adulterarás, né? Então ela continua infringindo um mandamento do Senhor, passando por cima, né? E com isso é autorizado o divórcio. Outro caso onde é autorizado o divórcio é quando existe ali um abandono de uma das partes dos cônjuges, que deixaram a família mesmo, abandonaram ou estão dentro de casa, mas uma das partes não honra mais o casamento. Ou seja, eles não têm mais aquele respeito, aquele convívio, o diálogo, deixaram mesmo de lado mesmo os princípios do casamento e abandonaram mesmo, abandonou a mulher ou abandonou o esposo. E aí é autorizado também o divórcio. Lembrando que tudo que acontece no nosso casamento, no nosso relacionamento, dificuldades que a gente passa, tribulações, o Senhor ele pode mudar o quadro. Ele pode transformar completamente o seu casamento, né? Mas as partes precisam querer também, né? Não é só assim, o Senhor ele pode, mas nós temos uma parcela de obrigação na nossa vida que o Senhor nos dá, né? Ele não vai fazer algo completamente sozinho. Ele pode, mas só que o Senhor colocou sobre você direitos e deveres, né? E um livre-arbítrio de você decidir o que você quer. Vejamos a situação de Caim e Abel. Caim foi o primeiro assassino da Bíblia, da história, né? Da história da humanidade. E o Senhor percebeu que ele estava com o coração endurecido, né? Ali com raiva, chateado. E o Senhor falou face a face com Caim. Ele disse: Caim, por que você está aborrecido? E a conversa assim desenrolou e ele falou: Caim, o pecado está à porta. Ele quer dominar você, mas cabe a você dominá-lo e resisti-lo. Mas o que Caim fez? Ele não se dominou, não teve domínio próprio, não resistiu. E aí ele foi lá e cometeu aquilo que ele estava planejando dentro dele. Ele cometeu o pecado. Primeiro ele pensou, depois ele cometeu. Ou seja, o Senhor sabia o que ele faria? Sim, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Porém,
o Senhor, Ele é esse Pai que nos dá o livre-arbítrio de decisões na nossa vida. Então, assim, o Senhor pode restaurar uma pessoa completamente. E eu creio nisso de todo o meu coração, porque eu fui uma pessoa assim. Porém, você precisa querer, né? Você precisa ter vontade. O Senhor Jesus fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor está chamando, o Senhor está querendo salvar, mas isso você precisa, primeiro, ouvir a voz, segundo, abrir a porta do seu coração. Então, o Senhor pode sim mudar um casamento, mas ambas as partes, ou pelo menos uma das partes, precisa lutar ali com todas as forças, porque o casamento é um ministério, né? O nosso maior ministério. O casamento ali é a nossa maior aliança aqui na Terra. É uma aliança que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele quer quebrar de todo jeito, de todas as formas. Por isso que hoje em dia existem muitos casais aí completamente desestruturados, né? Muitos casamentos completamente distorcidos mesmo pelo nosso inimigo, pelo mal, pelo mundo. Então, assim, é algo que a gente tem que lutar diariamente, é uma luta diária e constante. Não existe casamento perfeito, não existe pessoa perfeita, tá? Todo mundo tem os seus defeitos, cada um com seus BO. Mas o Senhor, Ele é aquele que dá sabedoria e discernimento para as nossas vidas, para a gente lidar com o nosso cônjuge, para a gente vencer as nossas lutas diárias. Mas, voltando para o nosso assunto, até quando uma pessoa deve insistir num casamento difícil? Um casamento difícil, já está dizendo, é muito difícil, né? Porque a gente está ali dentro de casa convivendo com aquela pessoa todos os dias da nossa vida. E principalmente quando a gente é cristão, um é cristão e o outro não. Um é crente e o outro não é. Ou até mesmo quando os dois são do mundo. Quando são dois cristãos, né, ainda é mais fácil. Mas quando são os dois do mundo, ou um é crente e o outro não é, aí é que é mais complicado, né? Porque a Bíblia fala sobre o jugo desigual. O jugo desigual é simplesmente quando você carrega o seu fardo, você é crente e a pessoa não é. Quem governa a sua vida é Deus e a outra quem governa é ela mesma. Ela serve a si mesma, né? Ela serve o seu ego, o seu egoísmo, o seu mundo. E você serve a Deus. E ali está um jugo desigual. E essa pessoa, ela, além de ser não crente, ela faz todas as coisas do mundo que agradam, né, o nosso inimigo. E essa pessoa sai e ela traz para dentro de casa contendas, opressão, violência, desrespeito. Aí que nasce a questão. Até quando nós devemos suportar isso? Até quando nós devemos insistir quando uma pessoa é assim? Bem, gente, eu sou o tipo de pessoa que acredita que a oração, ela move montanhas. Ela move a mão de Deus e ela pode todas as coisas. Eu sou esse tipo de pessoa que acredita em oração para tudo. Porém, eu também acredito que tem pessoas que são ruins de vida. Tem pessoas que são obstinados. O que significa obstinado? Que não se deixa ensinar, que não se deixa convencer. Tem pessoas que são obstinadas de vida. Não é demônio, não é o diabo, é dela, é o caráter. Então, assim, até quando você vai insistir numa pessoa dessa, né? Muitas vezes são mulheres que vivem em relações tóxicas, abusivas. O marido vem bêbado, drogado, traz para dentro de casa opressão, violência. Ele violenta, ele desrespeita, ele xinga, ele bate muitas vezes. Então, assim, esse é o tipo de relacionamento que definitivamente não agrada a Deus. E Deus não quer você vivendo uma coisa dessas. Porque o Senhor, Ele é um Pai. Ele é um Deus de amor. E Ele olha o sofrimento do seu filho e Ele chora. Ele fica muito triste. E quando você vive num casamento desse, o Senhor, Ele não se agrada. Pode ter certeza, absoluta.
Nós temos um exemplo disso, sabe aonde? Na Bíblia, na história de Abigail. Abigail, a palavra diz que Abigail era casada com Nabal. E Nabal era um homem perverso. Ele era um homem cruel, a palavra diz que ele era um homem tolo. Esse era o significado do nome dele, tolo. Ele era cruel. Então, quando Davi pediu ajuda a ele, ele disse que não ajudaria Davi. Não faria nada por Davi. Por que ele ajudaria Davi? Ele era egoísta. E a palavra diz que Deus, no desenrolar da história, Abigail foi a mulher sábia que foi lá e fez um plano todo para Davi não ir lá e destruir todo o povo, né, da casa dela, toda a família dela ali. E ela foi, se encontrou com Davi, e Davi teve misericórdia de Nabal por causa de Abigail. Mas a palavra diz depois, no fim, que Deus feriu Nabal e ele morreu. E ela casou com Davi. Vocês acham que Deus, ele feriu Nabal, para que Nabal morresse só por causa de Davi? Eu acredito que por causa de Abigail. Porque Abigail com certeza era uma mulher que vivia debaixo de opressão. Porque a Bíblia diz que Abigail era uma mulher sábia, né, e pacífica. Porque ela era pacífica porque a gente vê que ela foi apaziguar as coisas com Davi. E Nabal era um homem cruel e perverso. E Deus estava vendo sim aquele sofrimento. Deus via todo o sofrimento de Abigail. E aí o que aconteceu? Nabal morreu, Deus mesmo feriu Nabal. E ele morreu e ela se casou com Davi, um homem de paz, um homem segundo o coração de Deus. Daí a gente já tira que Deus, ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que vê o sofrimento dos seus filhos. E eu não acredito, gente, que tem pessoas que você pode mudar, né? Tem pessoas que você tem que entregar ao Senhor, que é só o Senhor que vai resolver o problema dele, o problema daquela pessoa. Então, assim, existem várias situações de casamentos onde é abusivo, é tóxico e só faz mal para você. E muitas vezes são mulheres crentes, que tem um marido que não é crente e também não tem temor nenhum a Deus, como Nabal. E ele violenta a mulher, ele xinga, ele desrespeita, ele trai várias vezes, sai pra rua, trai a mulher. Aí pode trazer pra mulher doença, né? Ela pode ficar doente por causa dele. Ela pode ficar doente psicologicamente por causa dele também. E, além de tudo isso, ela pode se afastar de Deus. A fé dela pode desfalecer aos poucos por conta da situação que ela passa. Então, é algo que pode te afastar do Senhor. Então, só vale você pensar, será que vale a pena você se afastar do Senhor? E será que o Senhor quer que você se afaste dele por causa de um relacionamento tóxico? Então, assim, o que eu te aconselho a fazer, mulher e homem de Deus, se você é uma pessoa que já passou por isso ou que está passando por isso, o que eu te aconselho a fazer? Ore, peça bastante direção do Senhor. Leia a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem resposta para todas as nossas perguntas. Basta a gente buscar, né, com insistência na palavra do Senhor. Ore, busque discernimento, busque sabedoria, busque coragem e tome decisões. Só não tome decisões por si mesma, por si mesmo. Tome decisões baseado na palavra de Deus e, claro, com a direção do Senhor, para que o seu coração não venha se sentir depois culpado e fique pesado, né? Porque tem muitas pessoas que se culpam. Se você é uma pessoa que já teve um relacionamento, se divorciou por algum motivo e se casou novamente, está vivendo esse dilema, simplesmente eu te aconselho a largar a culpa. Largar a culpa que o Senhor não coloca sobre você. Não carregue esse fardo. Entrega ao Senhor o fardo da culpa, que o Senhor, ele se encarrega de carregar para você, né? Porque o fardo e o jugo do Senhor são leves, né? Eles não são pesados. O Senhor não coloca uma culpa sobre você. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus e o nosso Pai, nosso Deus, ele pode ser juízo, claro, ele é juízo, os olhos dele estão para julgar toda a terra. Mas o Senhor, a gente vê em toda a palavra que Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de perdão. Em várias passagens da Bíblia a gente vê o Senhor Jesus derramando graça sobre as pessoas, perdoando, tendo misericórdia, como da mulher samaritana, onde ele fala, eu sei que você não tem marido, você já se casou, você já teve 5, você já teve vários maridos.
A gente vê ele derramando graça sobre aquela mulher, perdão, recomeço. A gente vê como ela, né, ela é ministrada assim pela presença do Senhor mesmo, e ela muda, transforma completamente a vida daquela mulher dali por diante. A gente vê ele derramando graça sobre aquela mulher adúltera, onde todo mundo queria jogar pedra nela. E ele fala assim: cadê onde estão os teus acusadores? E ela fala: nenhum, Senhor. E ele diz: nem eu te acuso. Vai e não peca mais. A gente vê o Senhor Jesus perdoando as mulheres, porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus que não coloca a culpa sobre nós. Não coloca a culpa sobre nós. E o maior exemplo assim, de amor do Senhor mesmo, de Deus para nós, é quando eu leio ali em Josué a história de Raabe, né, que todo mundo conhece a história de Raabe. A gente vê o Senhor dividindo a história de Raabe com um antes e um depois dele, né? Depois de conhecer a ele. O Senhor dá um recomeço ali. Para Raabe, a gente vê também a misericórdia e o amor do Senhor sobre a vida daquela mulher, onde todo mundo julga. A nossa sociedade, gente, é uma sociedade que julga. Isso não é de hoje, isso é de muito antes, desde a época de, né, Moisés, como a gente vê. Mas o Senhor, se você conhecer o caráter do Senhor, você vai entender que o Senhor, ele não está aqui para julgar ninguém. Ele não está aqui para apontar o dedo para ninguém. Pelo contrário, o Senhor, mais do que ninguém, conhece a sua história, conhece o que você passou, conhece o que você passa. A gente vê, né, que o Senhor via o que Abigail passava na casa dela, passava com Nabal. E a gente vê qual foi o fim da história de Nabal. E qual foi o fim de Abigail? Ela casou-se com Davi, né, um dos homens que a Bíblia fala que foi o homem segundo o coração de Deus, onde Deus cita Davi como meu servo amado, o meu filho amado, em várias passagens da Bíblia. A gente vê o fim da história de cada um deles, e a gente vê que o Senhor, ele olha para os filhos dele em toda a terra, para as criaturas dele, e ele julga cada um conforme o seu procedimento, né? Não precisa a gente também querer se vingar, fazer do nosso jeito, fazer com as nossas próprias mãos. Não, porque o Senhor, ele traz justiça sobre cada um e derrama o seu amor e a sua graça sobre cada um, conforme o procedimento de cada um. Então, é isso. Largue a culpa, deixe com o Senhor. Largue esse fardo dessa culpa, busque direção, sabedoria, se você está precisando de uma resposta. E o Senhor, ele não vai te deixar no escuro. Eu creio que o Senhor é um Deus de perdão, é um Deus de recomeços, mas, trazendo novamente aqui, o Senhor é um Deus que criou a aliança. O casamento é uma aliança que não deve ser quebrada por outras coisas, a não ser pelas coisas que tem na Bíblia, né? Que é autorizado só pelas coisas que estão na Bíblia, que é o adultério recorrente, que é o abandono, né? A gente não pode passar por cima da palavra de Deus. E a gente precisa entender uma coisa também. Você precisa entender uma coisa. Casamento não é algo que você pode largar quando tá difícil as coisas, tá? Porque casamento não é descartável, né? Tá bom, aí tá, não presta mais, eu vou jogar. Eu vou pegar outro copo descartável. Não é assim, casamento não é descartável. Casamento é na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, como nós fazemos os nossos votos ali, né? Na hora, mas antes disso, a gente já vê na Bíblia, na palavra, que casamento é a união de duas pessoas, não só de corpo, mas de alma, de espírito, de propósitos. Amém? Que essa palavra possa trazer direção para você que está precisando, trazer resposta, né? Trazer uma luz aí para o seu coração. Bem, essa foi a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixa de compartilhar essa palavra com aquela pessoa que está precisando. Deixa aí o seu gostei, se você gostou. E se você quiser saber o que Deus acha, o que Deus fala sobre a adoção, assiste ao vídeo que eu vou deixar aqui embaixo no card. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.